Câncer, tratamento oncológico. A minha abordagem é complementar. Você jamais vai parar de fazer a quimioterapia, a radioterapia. A gente vai estar junto para complementar. Então a própolis verde ativa as caspases para fazerem a autofagia dessas células tumorais. Com isso, regride o tamanho do tumor e facilita a ação de quimio e radioterapia. Câncer, tratamento oncológico. Quando um paciente recebe essa informação, eu imagino como que o mundo dele cai, a família. Nossa, recebi esse diagnóstico. Então eu quero explorar agora esse seu conhecimento, essa sua rotina no tratamento dessa doença que é muito complexa, multifatorial, né? Utilizando fitoprópolis, utilizando fitoterapia, utilizando apiterapia. Terapia. Então, realmente, quando chega para a gente um paciente assim, a gente tem toda a vontade de ajudar o máximo que a gente pode. Eu sempre falo com o paciente, olha, a minha abordagem é complementar. Você jamais vai parar de fazer a quimioterapia, a radioterapia, a imunoterapia, seja o que você estiver fazendo, a gente vai estar junto para complementar. Você vai continuar o seu tratamento. Isso é muito importante, sabe, Tete? Porque a gente vê paciente abandonando tratamentos, achando que vai tratar só com fitoterapia ou com cultura, com seja o que for. Então, a gente fala assim, olha, isso ainda é uma arma potentíssima, a quimioterapia e a radioterapia. Então, a gente pega um paciente que está inflamado, com radicais livres, extremamente oxidado, uma imunidade muito baixa e desvitalizado. Então, a gente entra, aí lembra do potencial do citoprópolis que a gente já conversou aqui, que tem uma ação fantástica. Então, tem essa ação de desinflamar esse paciente, tem uma ação de sequestrar os radicais livres, que só com esses dois mecanismos, ele já facilita, o citoprópolis, a própolis verde, ela já facilita a ação do quimioterápico, porque aquele ambiente onde o tumor está se desenvolvendo é um ambiente extremamente inflamado, que às vezes até atrapalha a quimioterapia fazer o efeito. Então, a própolis verde, ela limpa esse terreno para facilitar, melhora a imunidade do paciente, que está sujeito a uma variedade enorme de infecções secundárias oportunistas, então melhora a defesa do paciente, revitaliza esse paciente, ele fica mais resistente, ele se sente melhor, mais disposto, ajuda, como tem a ação sobre a mucosa gástrica e o fígado, melhora as náuseas. O gel de própolis verde ajuda na mucosite, que todo paciente que faz quimioterapia, praticamente todo, tem essa resposta inflamatória na mucosa oral. Então, o gel da própolis ajuda a melhorar essa mucosite. E tem uma ação do artipelin, desse flavonoide, desse composto químico da própolis verde, que está em alta concentração no citoprópolis, que ele tem uma ação antitumoral. Hoje tem várias certificações, várias validações científicas com trabalhos, mostrando que ele tem uma ação no tumor. Então, ele provoca a gente chama uma ação citotóxica sobre a célula tumoral, fragmentando o DNA, provocando uma apoptose, que é uma morte celular, e uma necrose dessa célula, inibe a mitose, porque o tumor ele se replica muito, muito rapidamente por causa dessas mitoses, o artipelin age nessa mitose e ainda ajuda a diminuir a neoangiogênese, que é uma proliferação de vasos sanguíneos que o tumor faz em volta dele, porque como é uma célula que se replica muito rápido, ela precisa de muito alimento, muito sangue, e aí ele forma vasos em volta e a citoprópolis, o própolis verde, ajuda a diminuir essa angiogênese. E eu, como mexo com energia, posso até parecer agora um pouco, às vezes talvez alguém que assista acha assim, tá um pouco de viagem, mas eu sempre penso assim, que além de todos esses princípios terapêuticos, a gente tem a parte energética. Então, eu falo para o paciente, eu sempre imagino assim, aquele paciente, aquele corpo que está oxidado, que está sofrendo, que quer viver. Quem lembra isso? A Bácaris. Então, aquela planta
ela cresceu aonde? Num terreno degradado, que teve que, com a função de regenerá-lo, teve que lutar para viver, então existe uma energia aí de querer viver, teve a vontade ainda de ajudar alguém, deixando, entre aspas, né, o psilídeo ir lá, acolheu o psilídeo, então formou todos aqueles princípios, e ainda veio a abelha, né, pegar aquela resina, que foi em função de tudo isso que a Bacchus produziu dentro do seu sofrimento, então ela foi resiliente, então uma energia de resiliência, e a abelha entra com o amor e o cuidado. Então, eu imagino que a Própolis verde, Citoprópolis, quando ela chega ao paciente, ela leva isso tudo para ele. Então, acho que isso explica muito também, claro, tirando a parte científica, uma parte energética de o bem-estar que esse produto provoca nos pacientes. Eu acho que existe essa ressonância, essa vibração da planta com o ser humano. Doutor Niraldo, sobre trabalhos científicos, né, nesse acompanhamento de pacientes oncológicos, o que você pode atualizar para a gente? Porque tem, inclusive no canal do Fernando Betete, nós temos muitos médicos profissionais de saúde que nos assistem. E agora eu quero que você fale com esses profissionais de saúde, doutor Niraldo. Perfeito, Betete. No último levantamento que a gente fez sobre as ações antitumorais das própolis de uma maneira geral, mas muitos dos trabalhos eram relacionados à própolis verde, que é a que tem maior número de trabalhos científicos validando essas proposições de mecanismos de ação e comprovando a eficácia do tratamento com a própolis em processos tumorais. Na última palestra que a gente deu lá no teu congresso, tínhamos aqui, naquele momento 386 trabalhos científicos mostrando mecanística de ação dos compostos da própolis em sinalização celular tumoral. E aí a gente via ações da crisina, da pinobanxina, da bacarina e da artepelin C, que é o grande defensor do organismo contra a proliferação tumoral. Para esses 4 compostos, a gente tinha mecanismos muito diversos, que era complementar a todo o processo terapêutico clínico convencional, mas melhorando muito o ambiente de onde a célula tumoral está crescendo. Nós tínhamos o processo de redução da inflamação, redução do estresse oxidativo local, que é a arma que a célula tumoral usa para poder destruir as células vizinhas e levar à proliferação desses ambientes tumorais. A inibição do fator de crescimento do endotélio vascular. Só aí a gente vê inúmeros trabalhos mostrando esses compostos fenólicos prenilados inibindo a expressão do gene do fator de crescimento de endotélio vascular. É isso que inibe a neoangiogênese do tumor. Então, esses mecanismos somados, associados ao mecanismo antitumoral direto, pró-apoptótico, em que o artepelin C induz essa fragmentação de DNA, que a doutora Maria de Fátima mencionou, nas células tumorais, por um mecanismo relacionado à ativação da liberação de caspases. É um mecanismo caspase dependente. Então, a própolis verde ativa as caspases para fazerem a autofagia dessas células tumorais. Com isso, regride o tamanho do tumor e facilita a ação de químio e radioterapia, que são os tratamentos convencionais aplicados ao paciente. Obrigado por ter assistido esse corte. Agora, a entrevista completa é imperdível. Clique aqui e assista a entrevista completa. Experimente os benefícios da vitamina D3 para a sua saúde. Aproveite as promoções adquirindo hoje mesmo no site da Nutrigenes.